Olá para todos, meu nome é Jocir Sartor, meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor, e hoje estou mais uma vez então gravando um vídeo para vocês que acompanham o meu canal. E se gostarem, lembre-se de dar o like, se inscrever no meu canal, divulgar para os seus amigos e familiares assuntos que são sempre relacionados à espiritualidade de um modo geral, onde eu procuro fazer comentários sobre coisas que acontecem no planeta, com a humanidade, e também trechos de livros como os que eu hoje vou ler para vocês e comentar. Um livro ainda do início da década de 90, do José Trigueirinho Neto, mais conhecido como Trigueirinho, chamado Niscalcate, o nome do livro. E Niscalcate, então, é uma base de operações, uma das tantas bases de operações que existem no planeta. E essas bases de operações atuam no nível astral superior, no nível sutil, assim como seriam as colônias espirituais. E essas bases de operações estão espalhadas em todo o mundo. E essa em particular, a Niscalcate, está situada na região lá da Sibéria, mas na época o Trigueirinho e o grupo dele tiveram acesso ao conhecimento dessa base de operação, uma das principais que na época existia, e que todas essas bases de operações estão ligadas com centros intraterrenos, com centros intraoceânicos e com as colônias espirituais. Então é um conjunto de nível elevadíssimo que visa atender às necessidades da humanidade, principalmente nessa fase de transição, onde o planeta está sendo cada vez mais sutilizado, visando uma elevação do seu grau de existência, e junto nós, humanidade encarnada e desencarnada, só que os encarnados estão vivenciando mais diretamente essa transformação, pois ela está chegando no último nível mais denso do planeta, o nível material. Então eu vou ler um trecho desse livro Niscalcate para vocês e vou comentá-lo, já que, como já falei antes, o livro foi escrito ainda na década de 90 e muita coisa de lá para cá mudou, muita coisa aconteceu de evolução, de transformação. Então o título desse capítulo é A Situação Geral do Planeta. Incontáveis sinais emergem dos planos internos da vida planetária, trazendo a ordem de iniciar a etapa final de uma grande obra. Hierarquias unem-se ao homem terrestre nesse labor e intensa atividade regeneradora e salvífica engendrada nos níveis sutis. O trabalho prossegue ordenadamente, embora na esfera concreta da superfície da Terra, erros profundos estejam consumindo sua vitalidade. Apesar de a degradação ter se implantado em âmbito global, focos de luz movimentam-se silenciosamente em meio ao caos. Então esses focos de luz que ele se refere aqui são as naves que trabalham nesse auxílio a todos aqueles encarnados e desencarnados que têm por merecimento serem ajudados. Eu digo merecimento porque são seres que estão voltados para o bem, são seres que já estão despertos para um bem maior. Então esses focos de luz que ele comenta movimentam-se silenciosamente em meio ao caos, como as naves realmente fazem, como muitas vezes a gente vê por aí imagens, fotos, filmagens das naves, nem todas são verdadeiras, mas com certeza muito delas dizem respeito a essas naves em trabalhos que estão cada vez mais intensos.
Então, continuando a ler, regeneram a vida, curam enfermos, propiciam o nascimento interior. O que ocorrerá na superfície da Terra obedece à necessidade de equilíbrio kármico específica de cada região e povo. É exatamente o que nós estamos vendo hoje, né? Os acontecimentos estão aí, grandes temperaturas, baixas temperaturas, recordes, são enchentes, são terremotos, são furacões, são tornados, uma série de situações inéditas, batendo recordes o tempo todo, e justamente porque como ele descreve ali, naquela época nem metade do que está acontecendo hoje ocorria, né? Vocês hão de lembrar disso. Então, a necessidade de um equilíbrio kármico, e cada região do planeta, cada povo, independente de idioma, independente de religião, cada região do planeta tem o seu karma específico por causa dos costumes que cada região tem, os hábitos, os vícios, nas energias geradas mentalmente, emocionalmente o tempo todo, sem contar o passado, né? Mas no passado, grande parte de tudo isso já foi removido, como eu já comentei em outros vídeos, a limpeza do planeta, a remoção das zonas inferiores do planeta foi concluída em 2005, mas independente disso, a atuação constante de desequilíbrio do ser encarnado vai gerando uma constante energia densa, e isso faz com que haja um equilíbrio kármico com a atuação por meio de catástrofes, de questões naturais. Então, continuando, ele diz: nestes tempos, esse trabalho está se desenvolvendo intensamente nos planos sutis da Europa e da Ásia, em especial por intermédio de uma grande plataforma suprafísica já ativa à base de Niscalcate, a serviço da Irmandade da Luz. Então, vocês veem que naquela época, Niscalcate estava atuando principalmente na Europa e na Ásia, coisa que hoje certamente já mudou, porque tudo, o tempo todo está mudando, né? São milhares os seres terrestres que, tendo sido resgatados em períodos anteriores, passaram pela requerida cura, purificação e treinamento, e têm nessa base etérica de operações o núcleo diretor de suas tarefas, núcleo do qual também fazem parte hierarquias e humanidades provenientes de outros pontos do cosmos. Trabalho em grupo, sustentados por conjunturas energéticas potentes. Então, isso eu pude observar através do grupo que eu pertenço desde o final da década de 80, onde todos esses aspectos já nos eram mostrados, sobre essa atuação de naves, de locais. No início nós não sabíamos que se referiam a centros intraterrenos, mas a partir do início da década de 90 nós começamos a ter esse conhecimento que os próprios amigos maiores nos passavam, e depois com a leitura e o estudo das obras do Trigueirinho ao longo desses anos todos. Então, que nem ele diz aqui, o trabalho de purificação de todos os resgatados, né? Então, os resgatados, como até já falei em outros vídeos, são as pessoas que são do bem, que buscam o bem, que fazem o bem, e que, desencarnando de corpo físico ou não, estão aqui atuando, ajudando em todo esse trabalho que está sendo realizado nesses momentos, colaborando com as equipes espirituais maiores, sejam das colônias espirituais, sejam dos centros intraterrenos, intraoceânicos, seja dentro das naves que fazem essas operações pontuais em diversos locais do planeta, e tudo comandado por grandes hierarquias que vêm de outras partes, como ele diz aqui, do cosmos, e grandes hierarquias que se coordenam e que estão nesse planeta há muitos séculos.
Todos eles trabalham em grupo, que nem ele falou, com conjunturas energéticas potentes. Essas conjunturas energéticas potentes foram o que removeu todas aquelas zonas inferiores extremamente densas que existiam a nível umbralino, a nível abissal e a nível infernal, e que era sustentado tanto pelos encarnados negativos como pelos desencarnados negativos. Então, grandes conjunturas energéticas de energias de outros planetas, de estrelas, atuaram para essa limpeza. Estrelas que nem Aldebaran, Sirius, Capela, a energia dessas estrelas, sob a orientação e permissão dessas hierarquias, acima de tudo com a permissão do Senhor da Terra, o Governador Supremo da Terra, Mestre dos Mestres, que atuou na remoção, na transmutação de todas essas energias densas. E ele continua dizendo: a ajuda à região do planeta hoje corresponde à Europa do leste, norte da África e alguns países circunvizinhos integrantes da Europa. Será basicamente prestada a partir dos planos sutis, não devendo haver ilusões sobre atendimentos externos e visíveis, dada a densidade psíquica dessa área e a cristalização dos corpos mentais concretos de muitos de seus atuais habitantes. Então isso aqui naquela época estava atuando assim, hoje já bem diferente, como eu mencionei antes, e atuando sempre nos planos sutis para o nível denso, para o nível material. E é claro que nem ele colocou, as ilusões que existem do ser humano de querer que uma nave venha e aterrize sobre a cabeça da pessoa, que a pessoa encoste na nave, que a pessoa veja e aperte a mão de um extraterrestre, para daí somente assim acreditar e registrar algum tipo de energia atuando. Esses grandes seres extraterrestres, intraterrenos, terrestres, desses níveis superiores, eles não estão preocupados em provar nada, em convencer ninguém. Eles estão focados na atuação para desfazer, que nem ele coloca ali, as cristalizações dos corpos mentais, principalmente o mental inferior e o corpo astral, além do, claro, corpo físico, pois que as pessoas vivem extremamente focadas somente no mundo material. E aí a sintonia com os níveis superiores, com os níveis maiores, é bem fraca, pelo menos da maior parte da humanidade. Daí ele continua dizendo: já na Península Ibérica e proximidades, incluindo certos trechos da França, a energia irradiada pelo centro intraterreno de Lis, por intermédio de suas projeções em Fátima, Lourdes e mais 2 locais ainda não revelados, permitirá que se manifeste uma conjuntura bem diversa de vibração menos densa. Então, o centro intraterreno de Lis Fátima, ou simplesmente Lis, é o centro intraterreno que foi responsável pela materialização de uma hierarquia que se manifestou, como muitas pessoas sabem. Eu até gravei 2 vídeos sobre as aparições de Fátima. E essas hierarquias vieram se manifestar naquela região, não por acaso, porque existia e existe um centro intraterreno ali, chamado Lis Fátima, e também a hierarquia que se manifestou em Lourdes, na França, e outras tantas em outras partes do mundo. Mas ali em especial ele estava se referindo à transmutação dessas regiões. Daí ele coloca aqui as aparições da Virgem, como assim conhecem mais os católicos, né? Numa pequena localidade da ex-Iugoslávia, um outro local que uma hierarquia se manifestou para dar mensagem e orientação. Hoje mundialmente conhecidas, são também expressão do centro intraterreno Lis. Porém, a área na qual esses fatos têm ocorrido
é uma base de resgate e não uma das faces de Lis, como é o caso de Lourdes e Fátima. Então, todas essas manifestações a gente tem que sempre ter em mente que estão coligadas com algum centro intraterreno maior, como ele explica aqui, não estava diretamente ligado ao centro de Lis, mas sim a bases de operação ligadas ali, que engloba toda a região física, extrafísica e física. E continua dizendo, o Centro Lis, nesta época, trabalha principalmente na preparação interior dos seres inocentes. Ele se refere aos inocentes, aquelas pessoas que são puras, que estão imbuídas com ótimas intenções, que só ajudam o próximo. Então trabalham na preparação interior dos seres inocentes para o resgate para a fase futura da Terra. E por isso a pureza intrínseca à sua energia emerge de modo tão claro no interior dos que a contatam. Então é aquela história, né? Se uma pessoa materialista, uma pessoa com padrão mental e emocional densos, vão num lugar desses, não vão sentir nada, não vão ver nada, não vão ouvir nada, simplesmente vão dar uma olhada na paisagem, bater talvez algumas fotos, fazer algumas filmagens e ir embora. Já uma pessoa que é mais sensível, que tem um grau de mediunidade, ou seja, de sensibilidade, indo num desses lugares, vai sentir inevitavelmente a energia dessas bases de operações e, consequentemente, dos centros intraterrenos que estão ligados a elas. Então aí faz uma tremenda diferença, né? E claro, essa energia que se sente não está simplesmente se sentindo, mas sim são energias que estão atuando na pessoa quando ela está lá. Se ela meditar, se ela fazer uma sintonia estando lá naquele local, naquela região, ela vai sentir mais ainda, ela vai vivenciar mais ainda, como eu próprio já tive a oportunidade de vivenciar isso na região lá de Aurora, correspondente ao Centro Intraterreno de Aurora, e também de Erx. Realmente, quando a gente se concentra e quando a gente se eleva, existe um fluxo de energia muito grande que flui, que trabalha na gente. E nessas bases de operações também tive a oportunidade de, em outros tantos locais que já fui, inclusive na região da Argentina, Patagônia, no deserto do Atacama, no Chile, onde também se percebeu essas bases de operações e atuando o tempo todo, elas atuando o tempo todo. E se qualquer pessoa se der ao trabalho de se interiorizar, se elevar por alguns instantes, um processo de meditação, de elevação, a pessoa vai conseguir captar essas energias que são muito especiais, são algo que nos inspira imensamente, além de nos trazer uma vitalidade enorme. Mas mesmo que não estejamos lá nesses locais desses centros intraterrenos ou dessas bases de operações, nós podemos mesmo em casa, cada um na sua casa, pode se elevar, pode, com a devida permissão maior, sintonizar com esses locais e pedir uma ajuda para si ou para alguém, para que as energias desses locais possam atuar em si próprio ou em alguma pessoa que a gente sabe que esteja precisando. Então não é a minha energia que vai ajudar aquela pessoa, mas o meu pedido de ajuda, de socorro para X ou Y, para daí eles, do plano maior, atuarem. Então por isso que é importante a gente saber ter esses conhecimentos todos. Continuando aqui, então, nos planos sutis da região hoje correspondente à Grã-Bretanha, percebe-se apenas uma mancha cinza. Nenhum movimento se faz notar. Na realidade, é como se aquela ilha não mais existisse, ou seja, é como se o seu desaparecimento já tivesse ocorrido nos planos sutis, faltando apenas consumar-se sua desintegração material. O tom cinza da mancha é mais intenso nos seus 2/3 inferiores.
como se vê por esses dados sucintos, muitas são as transformações que estão em ato em todos os níveis do planeta e que de um momento para outro podem materializar-se. Então, muitas vezes as pessoas têm a ideia de que vai acontecer lá adiante, lá no futuro, essas transformações. Na realidade, hoje, tudo isso já está acontecendo, e essa mancha cinza que ele descreve aqui é porque existia ainda naquela época concentrações das zonas inferiores e que se manifestava, se exteriorizava a quem tivesse uma percepção mais de clarividência a nível coletivo, e essas energias então eram percebidas, energias dos encarnados somadas às energias desses níveis inferiores que existiam lá naquela região. Hoje, com certeza, se existe algum tipo de energia densa, é apenas aquela produzida pelos encarnados, nem por isso deixa de ser densa, deixa de ser negativa. Mas não existe mais a energia mais densa que antes existia quando ocorria a influência das zonas inferiores, dos seres das zonas inferiores. E ele continua dizendo: o compromisso de certos governos com as forças obscuras, até mesmo pelo vínculo direto com magos negros, que para eles trabalham no plano mental a fim de se manterem em situações de domínio no plano concreto, torna necessária uma intensa purificação no nível físico, inclusive. Então vocês veem que ele fala aqui em magos negros, domínio desses magos negros, e eu em outros vídeos já mencionei, procurem lá no meu canal, o que existiam toda essa influência, de fato, esses comandos trevosos que influenciavam também nós encarnados. Naquela época ainda existia, claro, esses comandos, porque ainda existiam as zonas inferiores. Hoje existem ainda os comandos negativos, trevosos, apenas encarnados, como a gente pode observar aí pelas notícias, pelos atos que esses governos trevosos geram, né? E ele continua dizendo: pelo que está previsto no caso da Grã-Bretanha, será por meio da submersão das suas terras que esse processo se dará. Antes, porém, que tal fato se materialize, pode acontecer de uma noite prolongada cobrir os céus daquela região para facilitar o resgate dos seres válidos que ali habitam. Lógico que aqui ele está falando num futuro, né? Uma fase futura que a gente não sabe quando vai se dar, e que de fato as naves usam essa, vamos dizer assim, camuflagem, a geração de como que nuvens para se camuflarem e para gerarem esses momentos de transmutação de energias, e quem sabe até momentos de resgate dos encarnados, né? Antes que as catástrofes mais graves aconteçam, assim como acontecem em outras tantas catástrofes pelo mundo. E ele continua dizendo: já a operação que se desenvolve na área correspondente à Oceania, que seria Austrália, ali, Nova Zelândia, Japão e certo trecho do continente asiático, está sob a regência de Anuteia. Anuteia, que é outro centro intraterreno, para quem não sabe, um centro intraterreno que atua naquela região em especial. Ali a purificação se fará principalmente por meio de fenômenos naturais. Vocês veem que naquela época ele falava que ali, nessa região, né, Austrália, Nova Zelândia, todas aquelas ilhas ali da região, mais Japão, a coisa aconteceria nos níveis de fenômenos naturais, né, as transformações. Mas hoje mais do que nunca sabemos que está acontecendo isso em todo o planeta, né? Em todo o planeta essas transformações estão ocorrendo, principalmente pelos fenômenos naturais, que alguns dizem que é aquecimento global e tem toda aquela polêmica e tal, mas na verdade são transformações superiores
conduzidas por grandes hierarquias que estão fazendo, seja aquecimento ou não global, esses fenômenos estão acontecendo com Laninha, com El Niño, o que seja, que nome que queiram dar a nível científico, a nível meteorologia, para tentar explicar tudo isso que está acontecendo, todas essas discrepâncias de temperaturas, de excessos de chuva, de seca, de ventos, justamente para explicar todos esses fenômenos que estão sendo conduzidos por grandes hierarquias, né? Grandes amigos maiores que estão fazendo toda essa mudança que muitas vezes para muitas pessoas parece ser a nível, sim, de, como eu diria, a nível de ficção, como alguns dizem, né? Como parecendo ser uma ficção, mas que na verdade são realidades que estão aí acontecendo, amando desses grandes seres, amando dessas hierarquias, com as funções bem claras, bem nítidas de colaborar nessa transformação toda. Naves como essa ilustração mostra, que de fato estão aí atuando, estão fazendo o seu trabalho no planeta, purificando o planeta todo, transformando todo o planeta. Então é isso que eu queria passar para vocês. Tanta coisa, tanta informação, e se fosse deixar, poderíamos ficar horas e horas falando. Gostaria de ouvir a opinião de vocês, o que vocês acham dessas transformações, da atuação das naves, de seres intraterrenos, extraterrestres, das colônias espirituais, o que vocês acham, vocês acreditam que isso esteja acontecendo, vocês não acreditam? E se quiserem também dar alguma sugestão de assunto para mim falar, podem ficar à vontade. Lembrem-se de dar o like, divulguem para seus amigos, familiares o vídeo, e até o próximo encontro, o próximo vídeo, onde estarei falando de outras coisas. Até mais!